Nós vamos ler uma história muito instigante, dramática das Escrituras. Quero convidá-lo, então, a abrir, acessar a sua Bíblia, ou até mesmo olhar aí para a tela. Primeiro livro de Samuel, capítulo 30. Nós vamos ler essa história. Vamos ler o versículo 1 até o versículo 20. Primeiro livro de Samuel. 1 Samuel, capítulo 30, versículos de 1 a 20. Ziclag é saqueada pelos amalequitas, assim diz a palavra do Senhor. Sucedeu, pois, que chegando Davi aos seus homens, ao terceiro dia, a Ziclag, já os amalequitas tinham dado com ímpeto contra o sul, e Ziclag e a esta ferido e queimado. Tinham levado cativas as mulheres que lá se achavam, porém a ninguém mataram, nem pequenos, nem grandes, tão somente os levaram consigo e foram seu caminho. Davi e os seus homens vieram à cidade e ei-la queimada, e suas mulheres, seus filhos e suas filhas eram levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele ergueram a voz e choraram, até não terem mais forças para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoã, a jezreelita, e Abigail, a viúva de Nabal, o carmelita. Davi muito se angustiou, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa de seus filhos e de suas filhas. Porém Davi se reanimou no Senhor, seu Deus. Disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque: traze-me aqui a estola sacerdotal. E Abiatar a trouxe a Davi. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo: perseguirei eu o bando, alcançá-lo-ei. Respondeu-lhe o Senhor: persegue-o, porque de fato o alcançarás e tudo libertarás. Partiu, pois, Davi, ele e os 600 homens que com ele se achavam, e chegaram ao ribeiro de Besor, onde os retardatários ficaram. Davi, porém, e 400 homens continuaram a perseguição, pois que 200 ficaram atrás, por não poderem, de cansados que estavam, passar o ribeiro de Besor. Acharam no campo um homem egípcio e o trouxeram a Davi. Deram-lhe pão e comeu, e deram-lhe a beber água. Deram-lhe também um pedaço de passas de figos secos e 2 cachos de passas, e comeu. E cobrou então o alento, pois havia 3 dias e 3 noites que não comia pão nem bebia água. Então lhe perguntou Davi: de quem és tu e de onde vens? Respondeu o moço egípcio: sou servo de uma amalequita, e meu senhor me deixou aqui porque adoeci há 3 dias. Nós demos com ímpeto contra o lado sul dos Queretitas, contra o território de Judá e contra o lado sul de Calebe, e pusemos fogo em Ziclag. Disse-lhe Davi: poderias, descendo, guiar-me a este bando? Respondeu-lhe: jura-me por Deus que me não matarás, nem me entregarás nas mãos de meu senhor, e descerei e te guiarei a esse bando. E descendo o guiou. Eis que estavam espalhados sobre toda a região, comendo, bebendo e fazendo festa por todo aquele grande despojo que tomaram da terra dos filisteus e da terra de Judá. Feriu-os Davi, desde o crepúsculo vespertino até a tarde do dia seguinte, e nem deles escapou, senão só 400 moços que, montados em camelos, fugiram. Assim, Davi salvou tudo quanto haviam tomado os amalequitas, também salvou as suas 2 mulheres. Não lhes faltou coisa alguma, nem pequena nem grande, nem os filhos, nem as filhas, nem o despojo, nada do que lhes havia tomado, tudo Davi tornou a trazer. Também tomou Davi todas as ovelhas e o gado, e o levaram diante de Davi e diziam: este é o despojo de Davi. Oremos mais uma vez, queridos. Pai, te louvamos. Te louvamos porque o Senhor é real, a presença do Senhor é real, a palavra do Senhor é viva. E se nós estamos aqui com o povo de Deus e nesse momento abrimos a palavra do Senhor, nós cremos que a
propósitos grandiosos. Uma grande bênção pode acontecer. Porque é o Senhor quem torna esse momento especial. Não é o pregador, não são as pessoas, não é nenhum equipamento, não é o local. É a ação do Espírito Santo. Portanto, Deus, eu me coloco humildemente, reverentemente em tuas mãos, como instrumento do Senhor, suplicando graça e pedindo misericórdia para esse tempo. Que tenhamos, ó Deus, a companhia do Senhor e o falar do Senhor aos nossos corações. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém, Senhor. Quero começar perguntando, qual foi o momento mais crítico que você já viveu? Pense um pouquinho, só para você, talvez está puxando a memória aí, qual foi o momento mais crítico que você já viveu? Qual foi a experiência mais dramática que você já teve? Você já esteve numa situação desesperadora? Eu pergunto. Meus queridos, o exercício do ministério pastoral ao longo de 21 anos, já quase completados, eu vivi muitos momentos extremamente críticos. Olha que eu usei a palavra críticos junto com extremamente. Posso citar alguns, não se assuste, queridos, não quero amedrontá-los, não é essa a intenção, é só para nós introduzirmos o assunto. Eu já acompanhei um pai, por exemplo, quando foi reconhecer o corpo do seu filho, do IML, um diácono da nossa igreja. E o filho dele morreu de overdose. Eu já senti a dor de pais sepultando filhos, bebês recém-nascidos. Que dor! Eu já senti o drama de uma família se despedindo de um adolescente de 16 anos que havia se suicidado, membro da nossa igreja em Ponta Grossa. O que dizer num momento como esse? Eu conduzi o ofício fúnebre vendo uma família em desespero por um membro que havia sido assassinado. Os pais a mãe era da igreja. Eu já acompanhei cônjuges enfrentando a dor de um casamento desfeito. Que tristeza. Depois de tantos anos, um casamento chegava ao final. Eu já chorei com pessoas que tinham perdido tudo. Tudo. Não sabiam mais o primeiro passo, para onde dar, o que fazer. Momentos críticos, extremamente críticos. Meus queridos, momentos críticos fazem parte da nossa existência. Diante de todos eles, nós precisamos conservar a esperança. Podemos perder tudo, praticamente tudo, ou até mesmo tudo, mas jamais podemos perder a esperança. Talvez você já ouviu essa frase, uma frase conhecida. Podemos perder tudo, mas jamais podemos perder a esperança. Você certamente já viveu também momentos críticos. Talvez não tão críticos como esses que eu acabei de descrever, ou talvez assim, não sei, não conheço a fundo a vida de todos. Mas o fato é que todos nós enfrentamos, isso faz parte da vida. E no texto que nós lemos, queridos, nós vemos Davi, esse grande servo de Deus, um homem segundo o coração de Deus, é assim que a Bíblia o trata, vivendo um momento terrivelmente crítico, na realidade mais um dos momentos absolutamente críticos da vida de Davi, porque ele viveu vários ao longo da sua existência. Mas no caso aqui em questão, ele estava retornando para casa, é assim que nós encontramos Davi, feliz da vida, depois das suas investidas com o seu grupo, em que eles iam, dominavam pessoas, obtinham vitórias, então estava voltando, feliz da vida, para casa com o seu grupo de guerreiros a uma cidade chamada Ziclag, onde ele
e todos os seus haviam deixado a sua família. E quando eles chegam à cidade de Ziclag, eles encontram um cenário absolutamente aterrador. A cidade havia sido atacada e destruída. O exército amalequita, segundo descreve as escrituras, tinham ferido as pessoas e queimado a cidade. Os familiares de todos, essa foi a pior coisa que aconteceu aqui, haviam sido sequestrados. Não bastasse a destruição física imposta à cidade, eles também haviam levado cativas as mulheres e as crianças. E para você que é pai, não há coisa pior nesse mundo do que quando algo mexe ou ameaça os nossos filhos. Diante dessa situação aterradora, a reação deles foi óbvia, humana. Eles entraram em desespero. É isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que eles ergueram a sua voz e choraram até não terem mais forças. Olha como é forte essa descrição bíblica. Eles ergueram a sua voz e eles choraram até não terem mais forças. É o que diz o versículo 4. Meu querido, não sei como está a sua vida, mas talvez isso retrata o seu momento. Talvez haja um rastro de dano nas suas emoções. Há um sinal de ruptura nos seus relacionamentos. Há uma cena de destruição no seu lar. Há uma perda irreparável em sua vida. Há um sequestro que te roubou algo absolutamente importante. Há um deserto intransponível na sua existência. Há uma situação caótica estabelecida em sua casa. Há uma doença que deteriora o seu corpo. Há um problema que insiste em permanecer. Há um déficit financeiro incontrolável. Não sei qual ou quais desses problemas possivelmente possam acometer a sua vida. Mas o fato é que há muitas pessoas que passam por essas dificuldades. Mas a pergunta que temos que resolver nessa noite é: como manter a esperança quando o momento é crítico? Como manter a esperança quando o momento é crítico? Eu quero dar então alguns conselhos à luz da palavra de Deus, olhando para essa história aqui, muito interessante, muito instigante. Como manter a esperança quando o momento é crítico? Então eu quero dar algumas dicas bem práticas para você. Em primeiro lugar, querido, se você quer manter a esperança quando o momento é crítico, recupere o seu ânimo. Essa é a primeira lição dessa noite. Recupere o seu ânimo. O versículo 6, queridos, eu quero repetir com vocês e para vocês diz assim: Davi muito se angustiou, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa de seus filhos e de suas filhas. Porém, Davi se reanimou no Senhor, seu Deus. A manter a esperança quando o momento é crítico, recupere o seu ânimo. Essa é a primeira lição. Isso serve para você como indivíduo, isso serve para a sua família, pense lá na sua família, isso serve para a igreja enquanto corpo de Cristo. Porque às vezes o desânimo nos assola e nos deixa prostrados para baixo. Por isso que o versículo 6, aliás, o final do versículo 6 é fantástico, porque diz: Davi muito se angustiou no Senhor, isso é fato. O povo falava de apedrejá-lo, ou seja, matá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa dos seus filhos e de suas filhas. A situação era terrível, mas o versículo termina dizendo assim: porém, Davi se reanimou no Senhor, seu Deus. Então a situação era de angústia, o perigo era de apedrejamento, o estado era de amargura. Todavia, a Bíblia diz que algo aconteceu, algo extraordinário aconteceu com esse homem chamado Davi. Diz que ele se reanimou no Senhor, seu Deus. E o verbo, queridos, reanimar aqui, que a Bíblia
Na nossa tradução, em português, traduz por reanimar, é Shazak, que significa fortalecer, prevalecer, ser corajoso. Depois de um tempo de prostração, de choro e de lamento, Davi se reanimou, Davi se fortaleceu, Davi prevaleceu sobre o desânimo. Davi encontrou forças no Deus Todo-Poderoso. O desânimo é um mal terrível, queridos, e quando o momento é crítico, o desânimo é o principal inimigo a ser vencido. Quando o momento é crítico, o desânimo precisa ser exorcizado, retirado rapidamente. Quando o momento é crítico, queridos, o desânimo é um vírus a ser eliminado. Quando o momento é crítico, a hora é de renovar o ânimo no Senhor. Porque sem o ânimo do Senhor, nós sucumbimos diante das contrariedades da vida, que são muitas e que nós enfrentamos todos os dias, diante dos imprevistos do caminho, diante dos problemas que assolam a nossa família, diante das catástrofes que acometem ao nosso mundo, diante da bagunça que impera em nosso país, diante das ameaças que se levantam contra a igreja. Quando o momento é crítico, nós temos que vencer o desânimo. Mas é preciso, sobre essa questão do desânimo, ressaltar algo muito importante aqui nesse texto. A Bíblia diz assim: Davi se reanimou em quem? No Senhor, seu Deus. No Senhor, seu Deus. Queridos, Davi não se reanimou porque o seu time ganhou. Os vascaínos hoje estão animados, né? Felizmente, finalmente ganhou uma, depois de tantos anos. Tirou a camisa do... Está cheirando guardado essa camisa. Davi não se reanimou porque o seu time ganhou, não, gente. Ele não se reanimou porque ele assistiu uma palestra de autoajuda. Ele não se reanimou porque ele ganhou na loteria. Ele não se reanimou porque fez uma sessão de meditação transcendental. Ele se reanimou no Senhor. Ele se reanimou em 3 coisas, queridos. Ele se reanimou porque confiou no Senhor. Ele se reanimou porque ele depositou a sua vida no Deus, um Deus estável. Ele se reanimou porque ele confiou num Deus bondoso. A confiabilidade de Deus deve nos reanimar. A estabilidade de Deus deve nos reanimar. A bondade de Deus deve nos reanimar, queridos. Então essa é a primeira coisa nessa noite. Esperança quando o momento é crítico. Como? Primeiro, recupere o seu ânimo. Mas uma segunda coisa que eu identifico aqui nesse texto, que me prende muita atenção, que abençoa muito a minha vida, e que eu queria deixar como uma dica, um conselho da palavra de Deus para você. Recupere a visão celestial. Primeiro, recupere o seu ânimo. Segundo, recupere a visão celestial. Já vou explicar para você isso aqui. Quando Davi se depara com aquela situação terrivelmente crítica, ele olha para cima com esperança. Ele encontra esperança em Deus. Primeiro ele reorganiza o seu mundo interior, como eu falei. Está tudo difícil, o povo amargurado, querendo apedrejá-lo, mas ele se reanima. Depois de reorganizar então o seu mundo interior, ele readquire confiança em Deus e agora ele busca a direção de Deus. Eu estou afirmando que ele busca a visão celestial para a sua vida. E nós vemos isso aqui, queridos, da seguinte maneira. O que Davi fez nesse texto? Ele chamou o sacerdote Abiatar e lhe disse: traga a estola sacerdotal. Ele manda vir o sacerdote e ele diz para o sacerdote trazer a vestimenta de sacerdote, a estola sacerdotal. E sabe por que ele faz isso? Ele faz isso porque é nessa vestimenta que estavam 2 coisas chamadas Urim e Tumim. Você já ouviu falar nelas? Urim e Tumim, queridos, eram instrumentos utilizados pelo povo judeu para receber respostas de Deus
em relação ao futuro, a investidas de guerra, a decisões importantes que eles tinham que tomar. Então eles consultavam esse tal de Urim e Tumim. Os estudiosos têm muitas teorias, muitas hipóteses a respeito do que é Urim e Tumim. Ninguém chega aí a um veredito final a respeito disso. Alguns dizem que Urim e Tumim eram 2 objetos chatos. Resolveu a minha vida, explicou tudo, né? Eu estava pesquisando lá e diz assim: Urim e Tumim são 2 objetos chatos ou planos, né? Mas tudo bem, queridos. Eu não sei exatamente o que é, mas o Urim tinha o significado de maldição e o Purim tinha o significado de perfeição. Então é mais ou menos como se fosse um jogo de dados. Eles jogavam aquilo ali e aí se desse o Urim, é porque o negócio não seria bom, maldição. Se caísse o Purim, era o significado de perfeição. Davi utilizou esse método para saber a vontade de Deus. A Bíblia diz que ele consultou ao Senhor. Eu quero destacar essa expressão. Eu quero destacar essa postura de Davi. Ele consultou o Senhor. No momento que as coisas aqui na terra estavam bem difíceis, ele olhou para o céu. Por isso que eu estou falando de você receber a visão celestial. Porque eu pergunto, o que muita gente faz diante de momentos críticos? Tem gente que lê a revista Época, Veja, Exame, Você S.A. para saber a opinião dos analistas. O que os analistas dizem? Tem gente que assiste todos os jornais para ver se existe, para ver se há alguma previsão boa para o futuro. Mas tem gente que murmura, reclama, lamenta, se esconde, se enterra como um avestruz. Tem gente que se precipita, toma atitudes impensadas, comete loucuras. Mas também tem gente que se acovarda, trava diante da situação difícil, foge, desiste da luta. Então eu pergunto para você, o que você faz nos momentos críticos da sua vida? Qual é o seu padrão de ação? Vou dar algumas dicas aqui, talvez você se enquadre em algumas delas. Qual é o seu padrão de ação? É procurar culpados? Tem gente que quando a coisa está feia, a primeira coisa que faz é: quem é o culpado? Não sou eu. Alguém deve ser culpado. Qual é o seu padrão de ação? Negar a sua responsabilidade? Entrar em desespero? Procurar uma rota de fuga ou se esconder simplesmente? Davi procurou o Senhor, queridos. Ele buscou qual é a visão do Senhor para isso aqui. Como nós vamos resolver esse problema? Então eu digo para vocês, o que nós precisamos fazer diante de momentos críticos é buscar a direção segura de Deus através de 2 antídotos infalíveis. Quais são eles? Querido, eu te dou uma chance só para você chutar os 2 muito certo. Oração e Bíblia. Diante de momentos críticos, nós temos que buscar a direção segura de Deus através de 2 antídotos infalíveis: Bíblia e oração. Em ambos os casos, você vai estar buscando a visão celeste para a sua vida. Buscando a visão, o que Deus quer me falar? Como Deus vai me orientar para sair dessa situação? Nos momentos críticos, a gente precisa recuperar a visão celestial. Foi isso que aconteceu com o profeta Isaías, um dos textos bem conhecidos do seu livro, quando descreve o seu chamamento. A grande maioria sabe de cor. No ano do quê? Da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Essa pequena parte, queridos, é muito significativa. Dá sermões e sermões aí. Mas o que eu gostaria de destacar é que Isaías diz assim: no ano da morte do rei Uzias, no ano em que as coisas estavam difíceis na terra, um rei bom,
um rei progressista, um rei que havia feito muitas coisas boas em Israel, um rei que havia ajeitado a casa. Ele diz assim: no ano da morte do rei Uzias, no ano que as coisas estavam difíceis na terra, que o caos estava estabelecido na terra, ele diz: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Como eu disse, o rei havia morrido, o povo estava perdido, a vida espiritual estava decadente, mas neste contexto Isaías tem uma visão celeste. Ele contempla o Senhor assentado no trono. Então eu pergunto, o que você vê quando você olha ao seu redor? O que você vê quando você olha para o seu interior? O que você vê quando você olha para um momento da sua vida? Então eu digo, é hora de olhar para cima e ter a visão celestial. O que nós vemos quando nós olhamos para a nossa igreja? Talvez estejamos como Isaías, vendo o rei morto. A decadência, as coisas difíceis. Nós precisamos levantar os nossos olhos, queridos, e ver o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Isso nos dá esperança. Isso nos enche de esperança, porque nós confiamos, queridos, que essa visão celestial nos levará a crer que as circunstâncias da terra serão alteradas, porque Deus está no comando. E é isso então que nos mantém esperançosos. Mas vamos lá, uma terceira e última lição. Primeiro, recupere o seu ânimo. Segundo, recupere a visão celestial. Terceiro, recupere o poder de reação. Recupere o poder de reação. Então esse texto ele é sequencial, as coisas vão acontecendo de uma maneira sequencial. Primeiro, Davi acalma o seu interior. Lá no versículo 4, eles choram até não terem mais força. E o versículo 6 diz, Davi se reanimou no Senhor. O seu eu interior já está em ordem, ele está sereno, está calmo. Aí o que ele faz? Ele chama o sacerdote, ele joga um óleo em tumim, e então ele recebe a visão celestial. Então Davi parte para a ação. A Bíblia diz, queridos, lá no versículo 9, no comecinho, diz assim, partiu, pois, Davi, ele e os 600 homens que com ele estavam. Partiu. Então o que eu posso dizer, queridos, com essa história é que o ânimo interior é fundamental. Você precisa estar animado, senão a gente não sai do lugar. As coisas não acontecem. A visão celestial também é muito importante, precisa se juntar a isso. Então nós estamos animados, mas o que nós vamos fazer? Então Deus nos dá a visão. Muito bem, agora estamos animados, temos a visão de Deus, e aí? Braços cruzados? Não. É partir para a ação. Só assim os quadros serão alterados. Só assim, queridos, os problemas serão resolvidos. Só assim uma nova realidade poderá ser experimentada e vivida. Então é isso que essa história nos mostra. E essa história bíblica está aqui para nos inspirar, queridos, senão ela não estaria. Para inspirar você que já desistiu da luta, para inspirar você que acha que o milagre não virá mais, para inspirar você que interrompeu a sua trajetória, queridos, de fé e confiança em Deus, para inspirar você que talvez esteja desmotivado em relação aos seus projetos e sonhos para o futuro, para inspirar você que simplesmente não sabe o que fazer mais em determinada situação ou circunstância, para inspirar você que não sabe ou não tem forças para dar o próximo passo, para inspirar você que acha que tudo está perdido. É para isso que esse texto está aqui. Então, queridos, o momento crítico do nosso país, deixa eu dizer uma coisa importante para vocês. O momento crítico do nosso país requer reação, poder de reação de cada cidadão brasileiro. Está em nossas mãos, poder de reação de todos nós. Um momento crítico da sua empresa, talvez haja algum empresário aqui que está passando por uma dificuldade, requer poder de reação de cada pessoa envolvida lá nos processos da sua empresa.
O momento momento crítico, aliás, do seu departamento, seja onde for, você trabalha, seja na repartição pública ou no mundo privado, requer poder de reação de cada componente, senão não vai acontecer. O momento crítico, agora deixa eu particularizar mais, o momento crítico da sua família requer poder de reação de cada integrante. O momento crítico da sua igreja, o da nossa igreja, requer poder de reação de cada membro. É só assim, querido, que as coisas serão alteradas, elas serão diferentes. Mas nessa noite estou aqui para dizer que Deus é Deus, querido. E quando nós temos poder de reação, nós podemos contar com as ações extraordinárias de Deus. E eu quero partir para o final falando duas coisas que acontecem nesse texto, que acontecem quando Davi demonstra poder de reação, quando ele parte, quando ele vai. Aí nós vemos aqui que duas coisas acontecem e nós podemos esperar, queridos, que quando nós estivermos animados, nos apropriarmos da visão de Deus e partirmos com coragem, duas coisas acontecem. Primeiro, Deus prepara surpresas. Deus prepara surpresas. Olha o versículo 11, queridos, que diz assim: acharam no campo um homem egípcio e o trouxeram a Davi. Acharam. Então o versículo 11 diz que eles acharam um egípcio. O egípcio que fazia parte do bando que havia atacado a cidade de Ziclag. E este egípcio, queridos, ele negociou a primeira delação premiada, isso é notícia. Não é verdade? Bom, duas coisas importantes aqui. Primeiro, ele diz que eles acharam. É claro que não foi um achar assim, simplesmente se deparar. Eu creio que aqui não é coincidência, é uma jesuicidência, como a gente chama. Foi uma providência de Deus. E aí, quando eles acharam aquele egípcio ali, não foi por acaso, foi uma providência de Deus. Então o egípcio diz: olha, eu posso levar vocês, eu sei o que está acontecendo aqui, eu sei onde os caras que assaltaram vocês lá, sequestraram a família de vocês estão, eu sei onde eles estão. Se vocês fizerem duas coisas, se vocês não me matarem, não me entregarem para eles, eu conduzo vocês até lá. Delação premiada. E foi assim que aconteceu. Mas o que eu quero destacar aqui, queridos, é que quando damos um passo de fé e coragem, há surpresas agradáveis de Deus no caminho. Quando a igreja dá passos de fé e coragem, há surpresas agradáveis no caminho. Quando nós, pessoalmente, fazemos isso, também podemos ter essa certeza. Mas uma segunda coisa que acontece aqui, quando nós temos poder de reação, Deus não apenas prepara surpresas, como Deus permite a restituição. É isso que acontece aqui nesse texto. A Bíblia diz que Davi salvou tudo quanto ele possuía e trouxe de volta. Olha só, versículo 19, o seu comecinho é bem forte, quando diz assim: não lhes faltou coisa alguma, nem pequena, nem grande, nem os filhos, nem as filhas, nem o despojo, nada do que eles haviam tomado, tudo Davi tornou a trazer. A Bíblia diz que Davi salvou tudo quanto os amalequitas haviam levado, sequestrado, tirado, tudo foi devolvido, tudo foi restituído, tudo foi trazido de volta. O poder de reação abre caminho para a restituição. Se eles tivessem ficado lá chorando, se amargurando, não teria acontecido as surpresas de Deus e a restituição. Um momento crítico, queridos, pode dar lugar a uma grande festa. Foi isso que aconteceu aqui. Eles voltaram e festejaram e celebraram. Termino dizendo: enfrente os momentos críticos da sua vida com esperança. Momentos críticos fazem parte. A gente não pode simplesmente se livrar deles. Mas enfrente os momentos críticos da sua existência com esperança.
sem perder a esperança. Recupere o seu ânimo. Sublinhe lá na sua Bíblia, marque aí se você está no celular o versículo 6, que diz: porém Davi se reanimou no Senhor seu Deus. E tome esse versículo para a sua vida. E quando o desânimo quiser vitimar você, leia a palavra de Deus, que diz que Davi se reanimou no Senhor seu Deus. Recupere o seu ânimo. Recupere a sua visão celestial. Leia a palavra, ore e busque a orientação de Deus. Mas também recupere o seu poder de reação. Não fique parado, esperando as coisas acontecer. Haja, reaja, vá em frente. E aí, o que Deus faz? Deus prepara surpresas e Deus restitui, nos possibilitando, ao invés do lamento, um momento de celebração. Deus nos abençoe, queridos, em nome de Jesus. Amém.